Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Constituição da República Portuguesa consagra vários tipos de inconstitucionalidades. Uma delas, naturalmente, é esta da inconstitucionalidade por omissão, que aqui é trazida pelo Grupo Parlamentar do PSD, tendo em vista encomendar a um jurista um parecer jurídico sobre se o Estado está ou não a cumprir a Constituição naquilo que lhe compete para os cidadãos das regiões autónomas em matéria de educação e em matéria de saúde. Vejamos o que é que diz o artigo 283 da nossa Constituição, precisamente aquele que estipula o que é a inconstitucionalidade por omissão. Diz no seu ponto 1 que, a requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos Presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar execuíveis as normas constitucionais. Ou seja, a inconstitucionalidade por omissão não se refere à matéria financeira, refere-se à matéria legislativa. Isto é, quando há vazio legislativo. Ora, não é o caso premente desta questão relacionada com a cobertura das despesas da educação e da saúde. A própria proposta de resolução do PSD não fala de quais as medidas legislativas que não existem e devam existir. Fala apenas da falta de comparticipação financeira. Ora, quando a Constituição refere que cabe ao Estado a educação, dos artigos 73, número 2, 74, número 12 e 75, número 1, não está também a querer dizer que o Estado seja apenas o Governo da República. Aqui na Constituição, o sentido da palavra Estado deve ser entendido de forma lata, compreendendo a administração central, a administração regional, a administração local. O mesmo sentido aparece em outros preceitos, como, por exemplo, os artigos constitucionais 65 sobre o direito à habitação, o artigo 66 sobre o ambiente e qualidade de vida, o artigo 67 sobre a proteção da família e o artigo 71 sobre a deficiência. Não nos parece ao CDS que a propósito de cada função do Estado seja passível equacionar a constitucionalidade da não transferência de dinheiros do Estado para as regiões autónomas. A questão poderia ter algum interesse por causa da transferência de competências, mas nunca em matéria de constitucionalidade. Em matéria de transferência de competências e a assunção de determinadas atribuições pelas regiões autónomas, isso é regido, como se sabe, pelo artigo 229 da Constituição da República Portuguesa. O que falhou aqui, em 1978, com a regionalização da saúde, foi não ter assegurado que, a par de mais poderes para a região autónoma, se tivesse tido também mais meios financeiros para cumprir o direito do acesso à saúde. Foi nisto que falhou o Governo Regional, como falhou em 1982, com a regionalização do setor de educação. E, portanto, não se pode pôr aqui em causa hoje, passados mais de 30 anos, destas regionalizações, que a Madeira tivesse tido direito a ter um sistema de saúde próprio, porque isso foi positivo para os madeirenses, claramente, nem um sistema também de educação próprio, porque isso permitiu ter mais jovens na escola. O que devemos pôr em causa foi a forma como se negociou a correspondente transferência de meios financeiros, que afinal se revelou não ter existido. Mas a própria Constituição estipula, no seu artigo 229, a cooperação dos órgãos de soberania e dos órgãos regionais, tendo em vista o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando, como diz a lei fundamental, a correção das desigualdades derivadas da insularidade. E remete para um artigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que é o artigo 164 da Constituição, precisamente plasmar
que meios financeiros o Estado transfere para as regiões autónomas para cumprir aquilo que são as incumbências e tarefas do Estado na Madeira e nos Açores. Ou seja, o desempenho das tarefas públicas nas regiões insulares, por força da autonomia política, é desempenhado pelos órgãos de governo próprio com recurso aos meios que a autonomia financeira propicia. Na autonomia, a regra é a disposição de receitas para o exercício de competências e não o seu contrário. Essas receitas, não chegando ou não podendo, com base nessas receitas, satisfazer todas as tarefas, entra aqui, naturalmente, o princípio da solidariedade que a própria Lei de Finanças das Regiões Autónomas prevê através das transferências orçamentais, motivadas nesse princípio da solidariedade, o que de alguma forma compreende esta matéria. É bom também, e o PSD não faz referência no seu projeto de resolução, lembrar aquilo que diz o artigo 103 do Estatuto Político e Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Todos nós sabemos que, por força de circunstâncias políticas e financeiras, o Estatuto tem sido claramente violado por parte do Estado. Mas que também a região autónoma, pela sua forma de governação até este momento, tem dado aso a que isso aconteça. Mas devemos continuar, como políticos regionais defensores da autonomia, a fazer desse Estatuto a nossa própria Constituição. E é bom lembrar o que diz esse artigo 103, que vincula no seu ponto 1 o Estado a suportar os custos das desigualdades derivadas da insularidade, designadamente no respeitante a transportes, comunicações, energia, educação, cultura, saúde e segurança social. Era aqui está um artigo que devia ter sido evocado e deve ser evocado quando se defender que o Estado deve cobrir os custos que a região tem com os setores da educação e com os setores da saúde. E também é bom lembrar que foram os deputados do CDS na Assembleia da República e do PSD que, na última revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, em maio do ano passado, apresentaram precisamente uma proposta para que ficasse consagrado na Lei de Finanças das Regiões Autónomas que o Estado passava a cobrir as despesas com a saúde e com a educação nos Açores e na Madeira. Infelizmente, esta proposta não mereceu acolhimento na Assembleia da República. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o CDS é claramente a favor de que o Estado assegure aos madeirenses e aos açorianos o acesso aos serviços de saúde e aos serviços de educação. E não tendo a região, neste momento, meios para cobrir essas despesas, o Estado, dentro do princípio da solidariedade nacional, deve naturalmente cumprir a Constituição e assumir ele próprio esta tarefa fundamental dirigida aos cidadãos das regiões autónomas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só foi pena que esta questão de princípio, que vem, como vimos, desde 77 com as primeiras regionalizações, não fosse encarada pelo Governo Regional do PSD como uma questão prioritária. Enquanto houve dinheiro da banca, enquanto houve dinheiro fácil, nunca o Governo Regional do PSD se lembrou de pedir ao Estado que cobrisse as despesas com o setor da educação e com o setor da saúde na região autónoma da Madeira. Foi preciso ter descoberto aquela dívida gigantesca de 6,5 mil milhões de euros. Foi preciso a região ter entrado em situação de pré-bancarrota para que o Governo Regional do PSD se lembrasse de que o Estado competia suportar os custos com a educação e com a saúde na região autónoma da Madeira. E talvez fosse bom, para dar substância a esta discussão, saber quanto é que a Madeira quanto é que a Madeira vai gastar este ano com estes dois setores. O Orçamento Regional para 2014 prevê 345 milhões de euros de despesas de funcionamento com o setor da saúde. E prevê despesas com a educação
de 331 milhões de euros. Isto é, só com dois setores, saúde e educação, temos aqui um gasto em despesas de funcionamento de 676 milhões de euros, ou seja, 44% do orçamento regional. Por aqui se vê que é incomportável no futuro a região assumir sozinha as despesas com os setores da saúde e com o setor da educação. E, portanto, Sr. Presidente e senhores deputados, o que falta ao Governo Regional do PSD é credibilidade para negociar. Esta é a questão essencial hoje da autonomia da Madeira e da governação da Madeira. É por isso que o CDS tem vindo a propor e reafirma hoje no Parlamento a necessidade de haver um compromisso interpartidário com os três partidos do arco da governabilidade para podermos ter propostas comuns em termos de renegociação da dívida da Madeira com a República e em termos também de negociar esta matéria da cobertura das despesas com a saúde e com a educação. Este é o momento, esta é a oportunidade para a região assegurar mais meios financeiros para o seu desenvolvimento. Agora que Portugal vai reganhar autonomia e soberania financeira, libertando-se da Troika, que foi trazida pela terceira vez para Portugal pelo Partido Socialista, está na hora da Madeira também reganhar a sua autonomia.